Olá pessoal, vamos dar continuidade aí, então agora vamos falar sobre o manejo de suínos propriamente dito. Nós já falamos sobre as raças, sobre os sistemas de criação e as coisas mais importantes relativas aí à história e aos dados da suinocultura, então agora nós falaremos sobre o manejo de suínos. O manejo é tudo aquilo que nós precisamos fazer para promover que esse animal tenha uma boa saúde, para que esse animal cresça, para que esse animal coma, para que ele se desenvolva e, obviamente, para que ele produza, certo? Então, no manejo aí, nós podemos pensar no manejo nutricional, como é que nós vamos dar a alimentação para esses animais, qual vai ser a alimentação, no manejo sanitário, como é que nós vamos evitar doenças nesse animal e, obviamente, no manejo reprodutivo, porque, afinal de contas, nós queremos fazer com que as fêmeas se reproduzam para que nós tenhamos leitõezinhos e para que a gente venda os leitõezinhos. Então, já que nós estamos falando de manejo reprodutivo, a primeira coisa aí é entender quando é a puberdade dos leitões. O macho ele entra em puberdade em torno de 5 a 7 meses e a fêmea de 4 a 7 meses, mas lembrando que a marranzinha aí, ela só será coberta com mais ou menos 7 a 8 meses por volta do seu terceiro cio. Qual é a ideia? A ideia é que o cio, cada cio que ela der sem ficar prenha, ela tem uma estimulação das glândulas mamárias, promovendo maior crescimento de alvéolos mamários, certo? Consequentemente, ela tende a produzir mais leite. Por isso que nós deixamos ela dar alguns cios antes de colocar para cruzar. Vocês podem me perguntar, professor, posso fazer isso com bovinos? Pode, funciona, certo? Então aí, o macho, né? A ideia é que ele entre na puberdade com mais ou menos 140, 150 quilos e ele pode ser utilizado aí 2 vezes por dia com intervalo de 12 horas, 2 vezes por semana quando ele for mais novinho e depois aí até 4, 5, 6 vezes por semana depois que ele atingir o seu 1 ano de idade, certo? Lembrando aí que quando você for utilizar o macho, não deve colocar ele para cobrir a fêmea logo após comer, ele pode ter indigestão. Isso serve pra gente também, tá, pessoal? Você vai comer um X-bacon e vai lá dar um chego na morena, toma cuidado, tá? Bem, além da função de reprodução do cachaço, certo? Nós temos a função de estimular a fêmea. A fêmea suína, ela entra em cio também devido à presença do macho. Então, os cheiros que o macho libera, o feromônio, o perfume que o macho passa nele, certo? Esse cheiro estimula a fêmea a entrar em cio, tá? Então ele tem essa função, o macho perto da fêmea faz a fêmea dar cio. E a fêmea, depois que ela desmamou, que ela saiu lá da maternidade, que ela voltou para a gestação, quanto mais rápido ela der cio, melhor para a gente, certo? Mais cedo ela vai emprenhar, mais cedo ela vai parir, mais eficiente vai ser o meu processo. Então o macho ele tem essa função de estimular a fêmea a dar cio, ele tem a função de reconhecer qual fêmea está dando cio, então eu passo o macho 2 vezes ali, deixo ele cara a cara com as fêmeas 2 vezes por dia, certo? Para ele ali dar uma conversadinha no pé do ouvido, né? Vou oferecer um vinhozinho. Se à noite ela quiser o vinhozinho, entendeu? O macho vai dar o sinal para você e você vai depois colocar essa fêmea para cruzar com ele ou você vai fazer inseminação artificial. E obviamente esse macho é responsável pela cobertura, tá? Algumas informações aí que fazem os homens terem inveja do cachaço, do suíno. O tempo de ejaculação desse animal, certo? Varia aí de 15 a 30 minutos, certo? E ele pode ejacular 200, 300, 400, até 500 ml, certo? Em média aí dura-se 20 minutos de ejaculação e 200 ml de ejaculado. Vocês não entenderam errado não. O cachaço passa 20 minutos ejaculando. Tanto que na hora que você olhar ele em cima de uma fêmea, ele está com a cara feliz e babando, não é à toa, certo? Só que tem uma informação triste aí nessa história, né? Apesar dele ejacular muito, a sua concentração de espermatozoides nesse ejaculado é baixa, certo? Então nós precisamos utilizar muito sêmen, né? Colocar muito sêmen dentro da porca para que a gente consiga uma quantidade viável. Já para as marrãs, né, as fêmeas, as mocinhas, as leitoazinhas recém-desmamadas aí que vão entrar em puberdade serão utilizadas para a reprodução. Elas vão ser selecionadas no final da terminação, certo?
Então, assim, as fêmeas iriam para o abate e eu não tenho condições de comprar fêmeas melhoradas geneticamente. Então, dentro do meu próprio plantel, eu seguro algumas fêmeas lá da terminação. Eu escolho as fêmeas com melhor conformação de pés, com melhor conformação de pernas, com melhor cobertura muscular, certo? Com melhor quantidade de tetos e tetos viáveis, tamanho do teto, olha o peitinho dela lá, vê se está no tamanho correto. Então, com mais ou menos 150 dias eu escolho isso e ela vai dar cio ali por volta dos seus 5 a 7 meses mesmo, mas ela vai ser colocada para cruzar perto de 8 meses. Tá? O ideal é que eu escolha sempre aí 20% de fêmeas lá da quantidade de fêmeas que eu tenho na gestação, né? Lá na terminação eu escolho em torno de 20% para sempre ter fêmeas para reposição, certo? Isso é importante. E aí, mostrando aí um score de condição corporal do tipo de fêmea que eu quero selecionar lá na terminação para que ela vire uma fêmea da reprodução. Eu não posso escolher fêmea muito magra, certo? Eu não posso escolher fêmea com perna torta, eu não posso escolher fêmea com algum tipo de problema e eu também não posso escolher fêmea gorda demais. Então, o ideal aí é uma fêmea com score de condição corporal em torno de 3. Tá? Aí, falando da puberdade, falando da época do cio, do terceiro cio. Quais são os fatores que influenciam o aparecimento do cio nessas marrãs, certo? Primeira coisa que nós sabemos é a alimentação. As fêmeas têm que estar bem nutridas, elas têm que estar bonitas, saudáveis para elas poderem dar cio. Então, não só a alimentação, mas o peso e, obviamente, a idade, certo? As fêmeas suínas, elas também têm uma coisa interessante. Quando a gente coloca elas num caminhão e põe o caminhão para dar uma volta na granja e depois traz elas de volta, esse estresse tem a capacidade de promover a liberação de hormônios hipotalâmicos na cabeça dela, que vai fazer com que ela dê cio depois, certo? Então nós temos aí alguns fatores importantes que podem promover o cio na fêmea suína, certo? E um deles, obviamente, aí, como eu já havia falado, a presença do macho, certo? Que é o que nós chamamos de efeito cachaço. Você vai pegar o macho e vai rodar ele aí por 15 minutos, né, diários ali, de preferência 2 vezes ao dia, tá? Utilizem machos mais velhos, tá? As fêmeas, assim como no ser humano, a fêmea suína gosta de animal mais velho, gosta de macho mais velho, tá? Passa ele de manhã e à tarde ali, ó. Não é pela vulva dela não, tá? Não vai fazer, porque elas estão presas em gaiolas, estão vendo? Então elas não conseguem se virar. Você vai passar cara a cara, ele quer conversar, ele quer bater um papinho, quer oferecer um vinho. E se caso essa fêmea, essa marrã tiver em cio, ou uma outra fêmea adulta ali já, né, que já pariu 2, 3, 4 vezes, tiver ali e ela tiver em cio, você pode partir para o processo de inseminação artificial, que tem aí as suas vantagens e desvantagens, né? Você pode comprar sêmen de um animal geneticamente melhorado e melhorar o seu rebanho, certo? Como desvantagem aí, às vezes você precisa de uma mão de obra especializada, apesar de que é muito simples inseminar uma porca, muito simples mesmo, certo? Caso você queira coletar sêmen diretamente aí na propriedade, para você ter uma quantidade menor de cachaços e poder dividir o sêmen dele e inseminar mais fêmeas, né? Porque senão todo o sêmen dele vai para uma porca só. Então, se você pega aquele ejaculado, divide em 2, 3, você consegue inseminar 3 porcas. Para isso, você precisa ter instalações adequadas para trabalhar. Então, tem suas vantagens e desvantagens, certo? Bem, falamos aí do manejo na reprodução, que é muito simples mesmo, certo? É simplesmente pegar uma fêmea que deu cio, certo? Verificar se ela vai dar cio, né? Então deixar o cachaço para ver se ela vai dar cio. Se ela der cio, quanto tempo dura o cio da fêmea? Como eu disse, de 2 a 3 dias, certo? E o que você vai fazer? Você vai cobrir essa fêmea de 2 a 3 vezes, você não, né? O cachaço. De 2 a 3 vezes com um intervalo de 12 horas, certo? Então, você viu a fêmea em cio agora, você já pode colocar ela com o cachaço agora, daqui 12 horas você coloca de novo e 12 horas depois você pode colocar de novo, certo? Você vai fazer isso aí para todas as fêmeas que você vê em cio. Ah, eu não vou colocar ela com cachaço, eu vou inseminar. Mesma parte do processo, certo? Depois que inseminar, não tem mais muito segredo. Simplesmente lá na gestação, você vai deixar ela ali, né, por 107 dias, tá? Onde ela vai receber alimentação e água na quantidade adequada. Água à vontade sempre, mas a alimentação dela é um pouco controlada, porque essas fêmeas têm uma grande capacidade de engordar e nós não queremos que ela engorde, porque senão ela pode atrapalhar lá no parto,
certo? Voltando à foto aqui, reparem no galpão de gestação, certo? Eu tenho fêmeas que ficam em gaiolas, essa foto aí está errada, certo? Então aqui eu tenho fêmeas no galpão de gestação, reparem que esses negócios brancos aí são comedouros, certo? É para liberação automática de comida. Na foto do lado direito aí nós temos baias de gestação, não tem problema nenhum, certo? A fêmea está ali, gestante, tá tudo valendo. Na hora que ela for parir, certo? O que eu faço? Uma semana antes dela parir, eu vou levar ela para o galpão de maternidade. O galpão de maternidade já passou por aquele processo de limpeza e desinfecção que eu falei para vocês, passou pelo vazio sanitário. Antes da fêmea entrar, eu vou dar um banho nela com água e sabão, certo? Banho mesmo, pega a mangueira e dá um banho nela, igual de dar banho em cachorro. Passa água, sabão nela, limpa ela inteirinha. Pode até passar alguma solução desinfetante, amônia quaternária, não tem necessidade, tá? Enxágua bem, tá? Espera ela secar. Leva ela ali para a maternidade. Se a sua maternidade tiver 5 gaiolas, você vai colocar ali 5 fêmeas, certo? E aí você vai observar o momento da aparição. Informações importantes. Quando a fêmea suína apresentar leite ali no teto, ela vai parir em torno de 6, 12, no máximo 24 horas depois de apresentar esse leite no teto, certo? O processo de parto dura aí 2, 3, 4, 5 horas, depende da quantidade de leitões. E o intervalo entre um leitão e outro é em média de 15 minutos, pode demorar 30 minutos, mais de 45 minutos você precisa intervir. Então o que você vai fazer? Você vai colocar uma luva e pela vagina você vai ver se tem algum leitãozinho parado ali no canal. Se tiver, você vai tirar esse leitão, certo? E se não tiver, mas às vezes tem mais leitão lá dentro, você está vendo pela barriga dela, certo? Você vai poder dar uma dosezinha aí de ocitocina para estimular esse parto, certo? O parto normalmente acontece aí no final da tarde ou à noite, e esse é o problema, nós precisamos ter funcionários para observar o parto dessas fêmeas. Beleza, essa fêmea pariu, nós temos alguns cuidados para fazer com ela e com o leitão. Vamos começar aí pela lactação, certo? Primeiro que o leitãozinho mama em torno de 20 vezes por dia, essa fêmea produz muito leite, certo? Então nós precisamos avaliar se todos os tetos dela estão viáveis e se a quantidade de leitões para o número de tetos está certo. Se tiver mais leitão do que teto, você tira esse leitãozinho que acabou de nascer e põe numa outra porca que acabou de parir, caso ela tenha um teto sobrando, certo? Essa fêmea já está ali na maternidade, então vamos falar sobre a maternidade, vamos falar sobre o cuidado com o leitão recém-nascido. Eu acabei de falar que você vai levar ela para lá, você vai dar um banho, aqui está mostrando o banho, certo? No dia antes do parto aí, certo? Você vai reduzir a ração dessa fêmea para que ela não tenha problema nenhum na hora de parir, não fique sujo. Tem alguns outros fatores aí que não vem ao caso aqui agora, certo? Caso necessário aí você vai induzir o parto ou você vai dar assistência ao parto, como eu falei. O leitão nasceu. Quais os cuidados que você tem que fazer? O primeiro cuidado é, se você reparar, a fêmea está numa gaiola, ela não consegue se virar para poder lamber o leitão. Segunda coisa, porca não lambe leitão, certo? Então ela pariu, o leitãozinho ele já tem que sair se mexendo para ele se livrar da placenta, daqueles envoltórios fetais, certo? Como o leitãozinho ele vai nascer, ele está ali naquela gaiola e tudo mais, tem pouco espaço, tem sempre alguém ali para orientar. Você vai pegar o leitãozinho e você vai secar esse leitãozinho. Você vai secar com papel toalha, com maravalha, com pó de serragem, o que você tiver ali, seca esse leitãozinho, certo? O objetivo desse procedimento é você desobstruir vias aéreas, certo? Evitar que ele aspire que ele engula aqueles envoltórios ou que ele aspire algum tipo de líquido, certo? Tá? Então aí, ó, mostrando aí, você vai pegar um paninho, certo? Um papel toalha, ou então um paninho e você vai secar esse animal. Mostrando em outras formas de secar, obviamente eu prefiro papel toalha, tá, pessoal? Assim que ele acabou de nascer, né? Você secou esse animal, o que você vai fazer? Você vai amarrar o umbigo em torno aí de 2, 3 centímetros do abdômen e você vai cortar logo após onde você amarrou e você vai fazer a cura com uma solução de álcool iodado a 5%. Tem que mergulhar o umbiguinho desse animal ali no iodo e curar mesmo, certo? É antissepsia do umbigo. Caso nasça algum leitãozinho ali que não está respirando, você vai ter que fazer manobra para ressuscitar esse leitãozinho, né, para fazer ele respirar. Põe ele de cabecinha para baixo, perninha para cima, tá? Essa foto aí não tá tão boa não, ele tem que ficar de cabeça para baixo mesmo. E aí você, da barriga em direção ao tórax, você vai fazendo massagem, tá? De trás para frente, assim, massagem.
e estimulando, porque normalmente esse leitãozinho nasce, o coração dele está batendo, só que ele não está conseguindo respirar, ele está com parada respiratória, tá? Você pode fazer massagem no tórax mesmo, passar a mão ali no tronco dele, certo? Você pode botar a mão dentro da boca dele para tentar tirar algum envoltório que está ali, alguma quantidade de líquido, muco que possa estar ali. Você pode dar umas chacoalhadazinhas nele de cabeça para baixo, como a gente pega uma criancinha, né? Não levanta ela pelas pernas e fica brincando assim de balança caixão. Você pode fazer isso com o leitãozinho, claro que você não vai rodar ele assim, né? Fazendo um ventilador, pelo amor de Deus. E esse leitãozinho pode voltar a respirar. Depois que você fez isso, o leitão tem uma coisa importante. Normalmente a teta que eles mamam primeiro é aquela que eles vão ficar ali para sempre, certo? Então aí você vai pegar os leitãozinhos mais fracos, colocar naquele teto que tende a produzir mais leite, tá? E aí você vai orientar a mamada, você tem que ter certeza que todos esses leitõezinhos estão recebendo esse primeiro leite, que é o chamado colostro, que é a forma com que eles vão garantir as imunoglobulinas necessárias para a sua imunidade, para o seu desenvolvimento de imunidade, certo? São os anticorpos. Na primeira semana de vida ainda, tá? Muitas vezes aí no segundo dia de vida, o que nós temos que fazer? Desde o primeiro dia nós temos que treinar esses leitõezinhos para entrar em um local que nós chamamos de escamoteador. O que é isso? É uma casinha que fica ali do lado da fêmea, que ela tem um lugarzinho aquecido, pode ser uma campânula que está ali esquentando, pode ser uma lâmpada, certo? Por quê? Porque o suíno recém-nascido ele tem uma dificuldade de controlar a sua temperatura corporal, então nós precisamos ali deixar uma temperatura em torno de 34 a 36 graus Celsius. Enquanto a fêmea ali fora, ela gosta de uma temperatura em torno de 18 graus Celsius. Então, por isso, nós tentamos, o galpão de maternidade ele tem cortinas, certo? E nós manejamos a cortina de forma com que o ar passe e consiga bater na porca para que ela troque calor com o ar, certo? E o leitãozinho fica lá dentro dessa casinha, que é o escamoteador, justamente para que ele não pegue essa corrente de ar e fique quentinho ali. E a cada semana a gente reduz ali 2 graus desse escamoteador, certo? Aí o escamoteador, ó. Aí eu tenho duas baias, né? Duas porcas. Então uma do lado de cá, outra do lado de lá, uma divisãozinha no meio. E aí eu tenho essa casinha, essa lâmpadazinha branquinha que tá lá, certo? Lá tem um aquecedor. Ali tá mais quentinho que aqui fora, tá? Pode olhar que o leitãozinho tá deitadinho ali, feliz da vida, fazendo inveja na gente, certo? Além disso, né, de orientar que ele conheça o escamoteador, que ele entre lá no escamoteador sempre que ficar com frio, nós temos que, no segundo dia de vida, cortar a cauda desse animal, em torno de 50% da cauda dele a gente vai lá e corta, porque a cauda do suíno, no finalzinho, ela tem um rabinho, um pomponzinho, certo? E o leitão, na hora que ele tiver mais adulto, se ele não tiver nada para fazer, ele morde a cauda do coleguinha dele, é o chamado espírito de porco. Então a gente tem que cortar a cauda, certo? Então aí você vai lá, corta, cauteriza, tá? E tá tudo bem. Depois que você fizer isso ainda, no segundo dia de vida, aí você precisa fazer o corte dos dentes, tá? O leitãozinho, quando ele nasce com aqueles caninos, né? Uns dentezinhos ali, tipo de cão mesmo, aquelas presas. E aquilo, depois lá na frente, quando eles crescem e ficam maiores, aqueles dentes, eles vão servir como arma para briga e eles podem acabar se machucando, inclusive até matando um ao outro. Então você precisa cortar o dente dele quando ele está bem novinho mesmo, com 2 dias de vida no máximo. Então você pega um alicate e corta esses dentes desse animal, certo? E uma última informação importantíssima, ainda no segundo dia de vida, por via intramuscular você vai aplicar ferro. Tá? Esse ferro que vocês conhecem aí, que todo mundo aplica na roça aí, tá? Vocês vão aplicar no leitãozinho intramuscular, tá, pessoal? Qual que é a ideia? Esse leitãozinho, quando ele nasce, ele não consegue, a placenta da fêmea não consegue deixar passar ferro pro leitãozinho. Esse ferro que seria armazenado no fígado não vai ter ferro ali. Então, quando esse animal nasce, se ele não receber essa injeção de ferro, ele pode até ter uma anemia ferropriva, né? Uma anemia por falta de ferro, e aí, consequentemente, ele não vai crescer tão bem quanto os outros coleguinhas dele, tá? Então, nós aplicamos ferro em todos os animais aí no seu segundo dia de vida. E entre 7 e 10 dias de vida, nós fazemos a castração. O objetivo da castração, certo? É principalmente evitar que esse animal, quando ele atinja ali os seus 130, 140, 150 dias de vida, ele atinja a puberdade e comece a produzir hormônios esteroides, testosterona, certo? Por quê? Porque esses hormônios que são produzidos aí no testículo,
eles produzem duas substâncias, certo? Que é a androstenona, certo? Essa androstenona, ela é quem dá aquele cheiro de urina na carne do porco. Então, se você castra o porco, você evita a produção dessa androstenona, certo? Principalmente porque não, você tirou o testículo, tá? Desculpa, não é principalmente. Então, assim, ó, o testículo é que vai produzir androstenona no final das contas. Se você tira o testículo do animal novinho, lá na puberdade, né? Ele não vai atingir a puberdade, não vai ter essa androstenona, tá tudo valendo, não vai ter o cheiro. O outro problema é que uma outra substância capaz de causar o cheiro na carne dos suínos é uma substância produzida diretamente ali no intestino, que é o escatol, certo? Dessa aí nós não conseguimos escapar muito. Só que qual que é a nossa vantagem? Esse escatol, ele é armazenado, tá? Na gordura, muito na gordura. Tá? E como nós estamos selecionando animais que têm uma pouca deposição de gordura e maior quantidade de carne, então nós temos chance aí do animal castrado bem novinho, quando chegar lá na frente, ele não ter cheiro nenhum na carne, nem porque é por hormônio, nem porque é produção diretamente ali no intestino, certo? Porque nós estamos, além de castrando o animal bem novinho, selecionando animais que vão ter pouca deposição de gordura, tá? Então assim, ó, por que é importante castrar um leitãozinho com 7 a 10 dias de vida? Para evitar que quando ele atinja a puberdade, a carne fique com cheiro de urina. Essa é a resposta. Além disso, ali na maternidade eu tenho que começar a fornecer ração para os leitõezinhos, certo? Desde o primeiro dia de vida, eu ponho um comedourozinho ali infantil, eu misturo a ração com um pouquinho de água, às vezes um pouquinho de leite em pó, certo? Para estimular esse leitãozinho, posso pegar um leitãozinho, botar um pouquinho de ração na boca dele, posso passar um pouquinho de ração no peito da porca para poder ele entender que aquilo ali também é comida, certo? Igual a nossa mãe não pegava quando a gente era criancinha, aqui o aviãozinho, não é verdade? Então a gente pode fazer isso com o leitãozinho, pegar ele, mostrar para ele que aquilo é comida, porque quanto mais rápido ele começar a comer, melhor, porque ele nasceu, dentro de 4 semanas ele vai ser desmamado, no máximo, certo? Então aí tem, ó, exemplo de comedourozinho infantil para colocar para eles comerem. Beleza, eu vou desmamar, eu tiro a mãe, certo, da gaiola e levo ela lá para a gestação. Ficou o leitãozinho ali, eu pego, ponho eles numa carretinha e levo eles para o galpão da maternidade, para o galpão da creche. O galpão da creche já foi desinfetado, o lote que estava lá já saiu, certo? Já ficou, o galpão já ficou em vasilha sanitário por 14 dias, o leitãozinho chegou ali na creche. Na creche ele vai ficar até os seus 63 dias, certo? Ele atinge ali mais ou menos os seus... agora eu esqueci, os seus 30 quilos, certo? É isso mesmo, até os seus 30 quilos. Ele é desmamado em torno de 6 quilos, mais ou menos, tá, pessoal? E aí ele fica na creche ali até atingir os seus 30 quilos, 25, 30 quilos, tá? Que dá os seus 60, 70 dias de vida aí. Ali na creche, ele ainda precisa de um pouquinho de aquecimento, certo? Então você foi reduzindo, lembra? 2 graus Celsius por semana. Então você vai reduzindo até que no final você tenha ali na creche em torno de 23, 24, 25 graus, porque quando ele for para o galpão de crescimento, ele já não vai ter mais aquecimento. Aí na creche, o que eu preciso fazer que é importante? Quando você for desmamar os leitões, você desmamou todas as porcas, lembra disso? E o que você pode fazer uns 3 dias antes de desmamar as porcas? Você pode tirar aquelas gradinhas e deixar os leitõezinhos começarem a brincar, a se conhecerem. Para quando você levá-los lá para a creche, eles não brigarem muito, certo? E aí lá na creche, o que você faz? Você vai fazer lotes com peso ideal, mas você pode deixar os lotes da mesma mãe, tá? Para evitar brigas. E aquele leitãozinho que for mais fraquinho, você pode acabar colocando ele junto com outros leitõezinhos para ter um tratamento mais fraquinhos também, para ter um tratamento especial para evitar que esses animais morram. No mais, o que eu preciso ter de cuidado aí na creche? Fornecer comida à vontade, certo? Comida com bastante produto de origem láctea, certo? Então muito leite em pó e água, certo? Não tem mais muito segredo. Então aí, ó, eu tenho alguns manejos aí na creche, algumas coisas que devem ser feitas aí, tá? Vocês podem pausar aí, dar uma lida. Aí, ó, aqui fala, tá? Além de milho e soja, colocar substância com
com leite aí, né? Produtos de origem do leite aí. Devemos controlar a temperatura, tá? E caso esses animais tenham diarreia aí por qualquer motivo, a gente suspende a ração, entra com antibiótico e tá tudo certo. Beleza, esses animais saíram da creche, eles vão lá pro galpão de crescimento e terminação, né? Que funciona do mesmo jeito, todos dentro, todos fora. A diferença é que aí nós só fazemos a limpeza da baia, a higienização da baia, a desinfecção da baia, tá? Então nós podemos fazer a desinfecção da baia aí, inclusive usando cal que vocês conhecem, cal de pintura, certo? Então essa baia aí, eu tiro todos esses animais daí, eu vou lá, limpo, lavo e pinto com cal. Isso funciona, o cal é um excelente desinfetante, e além de ficar branquinho, bonitinho, certo? O que eu preciso me preocupar aí no crescimento e terminação? Esses animais eles já não precisam mais de aquecimento. O que eles precisam, na verdade, é conseguir se refrescar, certo? Porque eles gostam de uma temperatura em torno de 16, 18 graus Celsius. Então, o que eles precisam é, de um lado, ter um coxo e do lado oposto ter um local para eles defecarem, porque eles não gostam de cagar e comer no mesmo ambiente, nem de deitar, dormir no mesmo ambiente, certo? Então, isso é importante. E aí, ó, a fase de recria, eles vão atingir aí até os seus 60 quilos, e a parte de terminação eles vão atingir aí o restante, que é até os seus 100, 120 quilos, certo? Quando é que esse porco vai ser abatido lá na terminação? Com 150 dias de vida, mais ou menos. Beleza? Nessa fase aí de crescimento e terminação, eu posso fazer uniformização de lotes, né? Então, assim, eu tenho animais mais leves, eu ponho eles num lote. Eu tenho animais mais pesados, eu ponho em outro lote. Eu sempre seleciono os animais doentes para tirá-los e colocá-los em uma enfermaria. Primeiro, para evitar que passe doença para outros animais. Segundo, para tratar esses animais, certo? E os cuidados gerais são, já que eles gostam de uma temperatura mais amena, né? Sempre deixar a cortina abaixada, às vezes nem ter cortina, certo? Às vezes até deixar um ventilador ali ligado para poder bater vento em cima deles. Sempre deixar aquela lâmina de água, caso a granja tenha a disponibilidade de ter lâmina de água, para poder facilitar esses animais a trocarem calor aí com essa água. Às vezes eu posso plantar árvore em volta da granja para refrescar o galpão, certo? Fornecer água à vontade, em boa quantidade, de boa qualidade, em boa quantidade, certo? Uma água mais fresca, tá? E o alimento aí também à vontade. Quanto mais ele comer aí, melhor. Só lá no finalzinho é que a gente muda um pouquinho a restrição, a gente começa uma restriçãozinha da dieta, porque quando o porco está chegando aí com seus 120 até 150 dias de vida, ele começa a ficar adulto, né? Ele começa a botar mais gordura no corpo do que proteína, do que fazer carne. Então, nesse momento, a gente reduz um pouquinho a quantidade de alimento dele, mas só lá no final. E claro, aí no final, o que eu tenho que ter de cuidado aí? Manejo sanitário, certo? Que é sempre fazer limpeza e desinfecção de todos os ambientes, aqui não só da recria e da terminação, tá? Então, o que eu faço lá no galpão de gestação? Todo santo dia eu retiro as fezes, eu lavo as fezes, certo? Para deixar o galpão bem limpinho. O que eu faço no galpão de maternidade? Lava todo o galpão, a parte de baixo ali, tira todas as fezes. O que eu faço na recria? Lava, tira todas as fezes. O que eu faço na terminação? Lava, tira todas as fezes. Na entrada de cada galpão tem um pé de luve ali com um pouquinho de solução de cal para a pessoa pisar, para não levar a doença. Tem que repor cal todo dia, certo? O funcionário que trabalha lá na terminação, ele nunca vai entrar na maternidade. O sistema de fluxo é sempre da maternidade para frente. É maternidade, creche, crescimento e terminação. Nunca pode voltar. Então, a pessoa que chegou e entrou na terminação, ela não pode entrar na maternidade de jeito nenhum. Para ela entrar, ela teria que esperar um dia, no dia seguinte, tomar banho, trocar de roupa. Quando chegar na granja, tomar banho, trocar de roupa para poder entrar na maternidade. Quem entra na maternidade, certo? Teoricamente, pode entrar na creche, no crescimento, na terminação. Teoricamente, tá? Mas na prática, não se deve entrar também. Para evitar que a doença que está ali naquele galpão não passe para o outro. Ah, mas não tem doença nenhuma, mas você ainda não sabe. Às vezes pode haver, certo? E claro, fazer programas aí de vacinação. Por fim, eu tenho aí manejo de pré-abate. Não vamos entrar muito em detalhes, mas basicamente tomar cuidado, porque o suíno é um animal que, se ele se estressar, vai causar aquela carne PSE. Mesmo não tendo mais genialotano, os suínos ainda podem se estressar e causar carne pálida, macia e aquela que perde água. Então depois ela fica uma carne branca e dura, é ruim de comer ela, certo? Macia só naquele momento ali que ela está sem cozinhar, certo, pessoal?
Então, no manejo pré-abate, o ideal é que esses animais sejam transportados à noite, o ideal é que eles fiquem em jejum aí, por 12 horas, tá? O jejum hídrico de 3 horas, isso tudo tentando evitar aí estresse, perda de peso, tá? Morte. Então eu tenho que tomar cuidado na duração do jejum, 12 horas, a temperatura do ambiente, sempre transportar nas horas mais frescas do dia, no embarcadouro ali, não ter ponta solta, não ter um piso que ele possa fincar o pé e se machucar, certo? Quando eu for embarcar os animais, sempre embarcar os animais com paciência, com cuidado, não bater no suíno de jeito nenhum, evitar misturar lotes, porque eles vão sair brigando nesse momento de transporte, aí isso vai atrapalhar. Não colocar muitos animais dentro do caminhão, porque eles vão se esquentar, eles podem acabar morrendo, certo? E aí chegou lá no frigorífico, eles devem ficar de 2 a 3 horas descansando para se recuperar, certo? Para voltar aos índices fisiológicos normais. Se eu deixar ele descansando por um longo tempo, eu vou causar uma carne DFD, e se eu deixar ele acabou de chegar, eu já abatei, eu vou causar a carne PSE. E por fim, eu preciso citar para vocês que a suinocultura hoje, ela passa por bem-estar animal, certo? Hoje o bem-estar animal está dentro de tudo, dentro da suinocultura também. Então vocês devem conhecer quais são as 5 liberdades, certo? Que é a livre de dor e estresse, livre de desconforto, livre de sede e fome, certo? Livre de medo e livre para expressar o seu comportamento natural. Essas são as 5 liberdades do animal. Se eu conseguir fazer o animal não passar por nenhum desses sofrimentos e ser capaz, né, de deixar ele se expressar o próprio comportamento natural, deixar a fêmea dar cio, certo? Deixar o macho verificar se a fêmea está em cio, eu estou promovendo o bem-estar animal, e quanto mais bem-estar animal, mais o animal produz, certo? Claro, dentro das devidas proporções aí. Aí eu tenho uma frase da professora Temple Grandin, onde ela fala muito sobre o bem-estar animal. E aí eu tenho alguns índices para vocês, certo? Que são importantes para a suinocultura. Isso aí vocês pausem o vídeo, deem uma lida aí se quiserem aprofundar mais. É isso, pessoal. Obrigado.